Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, dessa vez a gente vai bater um papo com um jovem, talvez um dos mais jovens candidatos a prefeito do sul da Bahia, né? É o Guilherme da Vila Baiana, ele que é de Itacaré e que está tentando, através da eleição, colocar uma nova ideia, um novo momento para aquele município turístico e que vem enfrentando algumas dificuldades já há algum tempo, mas que ele prevê para aquele município condições melhores, futuro mais promissor, sobretudo para a sua juventude e para o trade turístico. Nós vamos bater um papo para saber como é que está Itacaré hoje e como é que vai poder estar Itacaré uma vez sob o seu controle no comando da prefeitura. Nós queremos saudar o Guilherme da Vila Baiana com o nosso bom dia e já perguntando para ele, preparado para ser prefeito ou só preparado para ser candidato, Guilherme? Bom dia. Bom dia a todos. Para mim está sendo um prazer estar aqui na TVI. Muito obrigado, Val. Gostaria de mandar um abraço aí a todos os telespectadores, a nossa comunidade de Itacaré, Taboquinhas e toda a zona rural. Que Deus abençoe o dia de vocês. Com certeza estou preparado para ser pré-candidato a prefeito de Itacaré. A gente tem muitas ideias para realmente mudar a nossa cidade com inovação, né? Então a gente está nessa caminhada e está sendo muito gostoso, que a gente tem sido muito bem recebido por onde a gente tem passado. É isso, Guilherme. Eu sou militante político há 46 anos e quando eu tinha sua idade, eu estava numa intrepidez, numa vontade exagerada de revolucionar as coisas, mudar o mundo. E aí, de repente, a gente chega numa realidade em que nem tudo é em conformidade àquilo que a gente pensa e planeja. Você Sim. já fez uma avaliação sobre a questão de você estar pela primeira vez sendo candidato e você vai concorrer com pessoas que têm por trás, quando não, mesmo na liderança, uma certa experiência, as experiências até às vezes superior à idade que você tem. Você está preparado para o enfrentamento das dificuldades que são inerentes, ou seja, não depende somente da sua vontade, você vai ter que contar com vários outros aspectos para que o seu planejamento, as suas ideias efetivamente sejam praticadas? Você está preparado para isso? Olha, isso me fez lembrar uma situação que aconteceu quando eu era mais novo. Eu comecei a minha carreira profissional como vendedor ambulante. Eu vendia bijuteria, semijoias de bicicleta, de porta em porta, e eu tinha um fornecedor que ele já trabalhava no mercado há muitos anos. Só que ele fazia sempre os mesmos produtos. E aí eu tinha que ficar trocando de cliente, em vez de ficar vendendo para a mesma gama de clientes, porque elas enjoavam dos produtos. Uma vez eu cheguei até ele e falei, olha, o que o senhor acha de pegar, mudar de tal forma o brinco, colar e tal, tal? Aí ele olhou para mim, eu tinha 17 anos. Aí ele olhou para mim e falou, Guilherme, quantos anos você tem? Eu falei, 17. Ele falou, então, eu tenho 30 nessa profissão. Quem é você para me ensinar alguma coisa do que eu devo fazer ou não? E aí eu olhei aquela situação, né? E decidi ir até a 25 de março, comprei diversas pecinhas para começar a tentar produzir e fui aos pouquinhos tentando aprender, até que eu realmente aprendi a fazer as bijuterias, as semijoias, consegui fornecedores para folhear ouro, pedras semipreciosas e começamos uma fabriqueta que depois foi muito bem sucedida e aí deu início aos nossos negócios. A gente foi para o ramo da hotelaria e tal. Então, assim, eu acho que tem vários políticos pelo Brasil que estão mostrando que a juventude, na verdade, é um trunfo. Né? A gente tem ali o exemplo de João Campos no Recife, que ele está transformando o Recife, né? E se eu não me engano ele entrou com 26 anos, né? Porque a juventude ela vem com uma garra, uma vontade de mudar as coisas muito grande, né? E muitas vezes não vem com os vícios da velha política. Então a gente está com essa caminhada que é uma caminhada para realmente transformar Itacaré, Ô, né? Guilherme, você também tem exemplo no próprio União Brasil, né? Porque, por exemplo, o ACM, quando foi prefeito, era jovem. Hoje é um Perfeito, coroa, era jovem. E o Bruno ainda é um jovem, né? Então você perfeito. tem no próprio União Brasil alguns exemplos de como a juventude pode dar certo porque agrega também experiência de assessores, de pessoas experimentadas, qualificadas. Então, às vezes, a idade
ela é um pressuposto justamente dessa vontade de acertar, a vontade de mudar. Porque se você é candidato de oposição é porque você não está satisfeito com o que está acontecendo. Perfeito. Então, para você mudar alguma coisa, você tem que ter ideias novas. Nada mais novo do que você ter uma idade nova, mas com o pressuposto e o entendimento de que a experiência das pessoas que vieram antes de você também pode contribuir para que essa sua suposta imaturidade possa ser benefício, porque elas entram com a experiência e você entra com a intrepidez da vontade de mudar. É por aí, a ideia sua é essa? Perfeito. Val, isso me fez me lembrar mais uma outra história. Ah, fica à vontade. Eu cresci em Itacaré, né? Fui para Itacaré com 9 anos de idade e quando eu fui fazer faculdade, eu fui estudar em Osasco, em São Paulo. E aí, me convidaram para fazer parte de um grupo político de um pré-candidato naquela época a prefeito, que era um vereadorzinho conhecido numa parte só de Osasco. Ele não estava nem entre os 10 mais conhecidos assim do município. E aí me chamaram para fazer parte do grupo. Nós montamos um grupo de juventude, fomos para cima na eleição contra a máquina. Eram, se eu não me engano, 2 partidos contra 15. A máquina era muito forte, tinha todo o grupo ali forte político ao lado do atual do prefeito naquele momento, né? E aí nós fomos trabalhar a campanha com inovação, né, com marketing digital. E o Rogério, Osasco tinha sido uma cidade, era um bairro de São Paulo, um bairro industrial, que ficou muito rico e se desmembrou de São Paulo há 62, 63 anos. E depois que se desmembrou, as cidades do interior de São Paulo ofereceram uma taxa menor do ISS e acabaram as indústrias indo embora de Osasco, e Osasco voltou a ser uma cidade dormitório. E perdeu muita geração de emprego. E o Rogério falava durante a campanha que nós iríamos transformar Osasco no maior polo tecnológico do Brasil. E eu me lembro que o pessoal da velha política dava risada dele, falando: isso não é possível, como pode e tal. E a gente foi para cima na eleição, a gente ganhou com 0,5% dos votos no primeiro turno, foi para o segundo turno e a gente levou as eleições. E o Rogério, ele criou uma secretaria de tecnologia e inovação que ficou responsável por tentar trazer as indústrias tecnológicas para Osasco. E ele realmente transformou Osasco no Vale do Silício da América Latina. Hoje, 25% de todas as empresas tecnológicas da América Latina estão em Osasco. A arrecadação quase que triplicou, né? E Osasco hoje é uma grande potência no Brasil em termos de tecnologia. Então, com isso, é mais um demonstrativo de que a força da juventude com relação à inovação é muito grande. E o Rogério, quando ele entrou, ele se consultava com o prefeito de Barueri, que é uma pessoa de mais idade, mas uma pessoa extremamente experiente na política. Então, a gente montou um grupo que é composto por pessoas que têm muitas vezes mais do que a minha idade de política, mas que estão ali, a juventude com o pessoal mais experiente, pensando em ideias para realmente a gente transformar o nosso município. Quando a gente fala em Itacaré, o que vem na cabeça é só o turismo. Sim. As pessoas, qual é a referência de Itacaré? Turismo. E a gente percebe que Itacaré está um pouco asfixiante nesse setor, né? Não sei se por culpa do próprio trade turístico, de políticas públicas inexistentes ou deficientes, negligentes, mas o fato é que Itacaré ela precisa de uma situação de inovação, né? Uma visão diferenciada. Você é essa referência? Você vem dentro dessa contextualização para transformar Itacaré numa cidade que não tenha somente esse estigma de cidade turística, que também seja uma cidade, como você citou aí, uma cidade com avanços tecnológicos, com outras alternativas de economia? Sim, Val, olha, essa é uma questão interessante. Eu venho do setor turístico, né? Eu tenho pousada em Itacaré, já trabalho nessa área há muitos anos. E eu senti na pele durante a pandemia que nós ficamos praticamente 7 meses parados, fechados, né? E isso foi muito prejudicial para a economia de Itacaré, para a geração de emprego e renda. E então, assim, Itacaré não pode ser um município dependente somente do turismo. Hoje, o nosso município é um dos maiores produtores de cacau
né, do Brasil. Então, assim, nós temos um potencial muito grande de criação de indústrias cooperativas, geração de emprego e renda na zona rural e Taboquinhas. Nós temos também um outro ponto muito importante, que hoje a ligação a Itacaré por meio do asfalto é pela BA-001. E estar ligado a uma BA não é estar ligado à grande circulação de mercadorias do Brasil. A BA, e principalmente chegando até Itacaré, Itacaré é um fim de linha, não é um local de passagem mesmo. A grande circulação de mercadorias no Brasil está na BR-101, principalmente. E onde está o entroncamento de Itacaré com a BR-101? Exatamente na parte que conecta a proximidade com Ubaitaba. E hoje aquela região é uma região extremamente empobrecida do nosso município. A gente tem ali Taboquinhas e aquela parte da zona rural que a maioria das pessoas é dependente de prefeitura. E essa velha política gosta que a população seja dependente de prefeitura, porque emprega uma pessoa de cada família, grosso modo, na prefeitura e consegue manter aquele voto de cabresto. E é isso que a gente quer mudar, porque a gente quer mostrar que é possível as pessoas não serem dependentes só de prefeitura, porque isso gera um empobrecimento. Você ter uma pessoa dependente de prefeitura mantendo toda a família, né? É possível a prefeitura pensar em geração de emprego e renda por meio do desenvolvimento de cooperativas e de indústria naquela região. Ali são basicamente 26 quilômetros, né, de área de barro, né, de estrada de chão. E foi feita uma ordem de serviço agora de construção de uma rodovia ligando a BR-101, que inclusive está parada. Aí eu te falo, entre recursos diretos e transferência de recursos de deputados e outras transferências, só nos últimos 7 anos e 5 meses entrou mais de 700 milhões de reais. Nós chamamos engenheiros para dar uma analisada no custo de fazer uma rodovia ligando até Ubaitaba e sai mais ou menos 1 milhão por quilômetro de pista. E aí você, e poucos milhões. E aí você faz a conta em cima do que entrou, né, de recurso. Seria possível já ter feito essa rodovia... 5%, na verdade, né? Seria possível já ter feito essa rodovia lá atrás. Sim. Já ter desenvolvido um parque industrial naquela região e ter tirado essa dependência de Itacaré. Agora eu pergunto, é do interesse dessa velha política que tenha rapidez na construção de uma rodovia? E aquela estrada ela é muito ruim. Eu tive recentemente passando por ela e olha que eu sou motociclista. De moto foi problema, imagine, de veículo. Sobretudo veículos grandes, né? Ônibus, vans e tal. A gente faz um parâmetro, vamos botar Itacaré e Gramado no Rio Grande do Sul, né? Conheço ambas. Diria-se que as cidades são muito parecidas demograficamente. Acho que Itacaré tem uns 40 mil habitantes, 20 e poucos, como é que está? Segundo o censo, está entre 28 e 30 mil habitantes. Gramado deve estar em torno de 35 mil, quase a mesma coisa. Sim. Gramado não tem um pé de cacau. Gramado Sim. Tem uma fazendinha lá de cacau, mas que é mais para mostrar como é o pé, porque eles não frutificam em função de que o clima lá agora aumenta a 2%. Né? Uhum. Então, você tem Gramado como uma referência de capital nacional de chocolate, sem produzir e cacau. Mas você tem Itacaré produzindo o cacau, né? E aí você tem os manufaturados, você tem as embalagens, você tem a bacia leiteira, ou seja, você tem tudo para fazer o chocolate, mas é Gramado que não tem nada para fazer o chocolate, que é a referência nacional de chocolate. Seria uma das alternativas você transformar a questão daquilo que já é natural do município no alavancador de economia, gerador de emprego, de renda, incentivo para que as pessoas estejam mais envolvidas no setor produtivo. Você também teria essa ideia? É por aí? Olha, eu penso que a prefeitura deveria ter um olhar muito mais próximo dos pequenos agricultores em relação a isso. Eu visitei uma cidade, eu conheço a realidade de Gramado, né? É muito interessante porque lá realmente não tem pé de cacau e lá tem grandes fábricas de chocolate famosíssimas, gera uma renda gigantesca para o município. Né? Então isso mudaria a história de Taboquinhas. E eu digo mais, tem uma cidade que eu visitei no Sergipe chamada Nossa Senhora da Glória.
Essa cidade, a grande dificuldade do secretário de Agricultura lá é conseguir água para as propriedades rurais. Lá são pequenas propriedades de 2 a 4 hectares em média. E aí o que acontece? Eles, uns 30 anos atrás, chamaram a Embrapa, né, começaram a fazer pesquisa e conseguiram desenvolver uma vaca holandesa que ela produz em média 60 litros de leite por dia. E as vacas aqui na nossa região produzem 5, 6 litros de leite por dia. E aí, hoje, lá Nossa Senhora da Glória produz uma média de 2 milhões de litros de leite por dia. Eles têm em média de 300 laticínios. Você não vê pobreza naquela cidade. É uma cidade do tamanho de Itacaré também e fica aqui no Nordeste, né? E por quê? Porque a prefeitura teve um foco no desenvolvimento da indústria, no desenvolvimento da agricultura, né, da pecuária. Então, eles conseguiram superar essa dificuldade que foi enfrentada lá. E eu digo a mesma coisa em relação ao cacau. Gente, o cacau é um dos produtos de exportação com maior valor, né? Se você pega, por exemplo, o cacau, em vez de você vender amêndoa, você trabalhar o produto, você consegue extrair dele o mel de cacau, o nibs de cacau, a geleia, você consegue extrair o chá da casca do cacau. Você consegue, ainda com a casca do fruto, você consegue ainda fazer adubo. Aí você tem o chocolate, você tem a manteiga do cacau, você tem diversos subprodutos do cacau. E a gente conversou com alguns pesquisadores e eles demonstraram que é possível aumentar a renda em 8 vezes se você trabalhar com o esquema de cooperativas. E o esquema de cooperativas é maravilhoso, porque o produtor rural ele vai ganhar de acordo com a produção dele, né? Vai ser pesado o cacau e conforme ele produzir, ele vai ganhar. E ele vai ganhar muito mais do que se ele vendesse a amêndoa para as grandes indústrias. Porque qual que é o foco das grandes... A maior parte do lucro que vem do chocolate, ele não vem do produtor rural. Quem ganha são essas grandes empresas produtoras de chocolate. Se a gente pensar no desenvolvimento de cooperativas na nossa região, a maior parte do lucro vai ficar com o produtor. Então a riqueza do cacau, do chocolate, vai ficar dentro do nosso município. E a gente vai poder superar um problema que hoje a nossa comunidade enfrenta, que a população rural ela é uma população que vive da subsistência. E a gente não tem que pensar em subsistir, a gente tem que pensar em existir, em crescer, em criar, em progredir. Então esse é um dos objetivos que Guilherme, a gente pensa. Eu já entrevistei muitos candidatos a prefeito aqui, mais de 40. E eu quero fazer um testemunho aqui. Não vi nenhum melhor do que você. Tecnicamente falando, você demonstra uma capacidade extraordinária de resiliência, um conhecimento vasto, até porque você é uma pessoa viajada. Independentemente disso, por você ser empresário do setor hoteleiro, você deve ouvir muitas pessoas do país inteiro, do mundo inteiro, e isso faz com que você acumule experiências. Então é interessante esse tipo de situação, porque você não é um jovem de uma cidade pequena com interesse de ser o maior servidor municipal, de ser o maior líder do município. Você é uma pessoa que tem, dentro do seu histórico, experiências, conhecimentos que vão além do perímetro urbano, dos limites territoriais de Itacaré. Eu acho que isso é uma vantagem muito grande, porque você já entra com conhecimento, e o conhecimento é fator preponderante para se alavancar o desenvolvimento, o progresso de um município. Você se sente efetivamente uma pessoa muito mais preparada do que os seus demais concorrentes? Olha, eu acho que essa questão é uma questão que é bem interessante, né? Já tinha mais ou menos 2 anos que a comunidade, muita gente estava tentando me convencer a ir para a política. Eu não sou de família de político, né? Minha família não tem nenhuma tradição de política, inclusive a maioria deles não gosta de política. Eu também não gosto de coisa errada, eu vejo muita coisa dentro do governo que eu não concordo. E por isso demorou tanto tempo para eu tomar essa decisão de aceitar o desafio de sair como pré-candidato a prefeito. Agora, eu te falo assim, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, Val, é administrar. Eu comecei como ambulante,
e hoje, graças a Deus, nós temos empresas, temos um comércio que gera emprego e renda, né? Então, assim, me dá muito prazer administrar e eu me sentiria muito feliz em estar seguindo esse rumo, né? Na verdade, eu vou dizer uma coisa, eu gostaria de agradecer a todos que há anos têm tentado me convencer a entrar na política. Se eu soubesse que ia ser tão gostoso essa pré-campanha, eu ia ser tratado com tanto carinho, com tanto afeto, eu já teria tomado a decisão antes, né? Em relação aos demais pré-candidatos, eu acho que cada um tem as suas qualidades e eu acho que a nossa população vai ter que definir lá na frente qual vai mais de acordo com os seus anseios, né? O que a população quer, né? Se quer, por exemplo, um pré-candidato que é legal, que dá tapinha nas costas e tal, mas só aparece de 4 em 4 anos, ou se quer, por exemplo, um gestor mesmo para superar os desafios que hoje a gente tem no município. Eu acho que isso vai mais da questão da população. O que a nossa população itacareense, no dia 6 de outubro, vai querer, né? É interessante que a gente percebe nas suas respostas uma humildade exacerbada. Isso é interessante porque denota um bom caráter do indivíduo, né? Você poderia dizer, não, eu sou melhor mesmo, eu sou melhor, não, mas você tem assim um perfil de humildade que diz, não, a população vai escolher qual é o melhor. Você não puxou para ser a sardinha, quando tradicionalmente é o que a gente pode esperar de uma resposta quando se faz essa pergunta. Obrigado. Mas assim, tipo, são referências ótimas. Eu confesso a você que eu estou encantado. Eu estou gostando muito desse bate-papo nosso, porque a gente sente sinceridade da sua parte, né? A política, ela é de uma hipocrisia enorme. As pessoas usam a política para enganar, para mentir, enfim, para fazer aquilo que efetivamente ele sabe que não vai cumprir. E a gente percebe em você vontade de acertar. A gente percebe. Eu espero que o povo de Itacaré avalie de maneira muito mais aprimorada, muito mais aprofundada, o que efetivamente tem sido prometido pelos candidatos, porque eu tenho observado o seguinte, há uma metamorfose na natureza da lagarta que vira borboleta, né? Isso a gente percebe na política também, mas no inverso, né? Durante o processo eleitoral, muitos candidatos são iguais a borboletas, mas depois da saída desse casulo que é a eleição, se revelam lagarta. E aí a gente percebe em algumas pessoas que a gente entrevista sinceridade. Eu confesso que eu estou vendo isso em você. Obrigado, Estou percebendo em você essa sinceridade e eu espero mesmo que o povo de Itacaré também vá pelo caminho do bom senso, da racionalidade, não se permitir votar em alguém por conta do tapinha nas costas, da cachaçinha do boteco, das promessas de devaneio, daquelas coisas que efetivamente a gente sabe que não vai ser cumprida. Mas assim, tipo, você já falou aí da sua intenção de fazer com que o município evolui economicamente para que as pessoas tenham prosperidade, mas você vai enfrentar problemas de ordem para ontem, problemas imediatos, né? E eu acho que um dos maiores é a questão da saúde, né, do município. Perfeito. Você tem domínio do que está efetivamente acontecendo em Itacaré, nesse campo, e o que é que você, em função desse conhecimento, já proporia para a sociedade de Itacaré? O que é que você tem de ideia no setor de saúde? Então, Val, eu reconheço, assim que eu aceitei o desafio, eu já sabia que o problema da saúde é o maior problema hoje dentro do nosso município. E aí tem muita gente que trabalha dentro da área da saúde que está revoltada, que está trabalhando lá dentro porque tem família para sustentar, porque tem filhos, né? Mas estão ali calados, porque muitos deles me ligaram e me perguntaram, Guilherme, você acha que eu estou feliz em chegar para um paciente e pedir para ele comprar seringa, comprar remédio, comprar gás? Né? Eu não estou feliz, eu estou trabalhando aqui, para mim é humilhante, né? Chegar para o paciente e pedir para ele comprar esse tipo de coisa. São coisas básicas que muitas vezes o município deveria suprir. Né? Então vários deles sentaram comigo, a gente teve uma reunião de 6 horas, eles me explicando detalhe por detalhe dos problemas que estão sendo enfrentados na área da saúde. Já tive reunião com vários médicos, enfermeiros, assim, ó, se teve reunião que eu tive com profissionais da área, foi a área da saúde, porque eu sei que é um desafio. E aí eu tive uma reunião com uma profissional da saúde que ela trabalha em Camamu e trabalha também em Itacaré.
E aí eu fui dar uma olhada, ela me contou que em Camamu tem centro cirúrgico que faz pequenas cirurgias, tem os exames básicos ali feitos dentro do município, tem várias especialidades médicas, que inclusive muitas delas não tem em Itacaré. E aí eu fui olhar, né, no TCM quanto foi gasto com a saúde dentro de Camamu e foi dar uma olhada quanto foi gasto com a saúde dentro de Itacaré. Os gastos foram muito aproximados, só que Camamu tem uma população maior do que a de Itacaré. Ou seja, eles têm uma saúde melhor do que a de Itacaré, com uma população maior e praticamente o mesmo orçamento. Ou seja, hoje o problema da saúde de Itacaré é um problema de gestão. Não tem outra palavra. É um problema de gestão. E eles me mostraram detalhe por detalhe. Assim, aí a gente tem o aparelho de raio-x do município quebrado. Então, quebrou um braço, quebrou um dedo, qualquer coisa, tem que ir para Ilhéus e Itabuna. A gente tem os exames laboratoriais, que além de não serem feitos todos os dias, agora quebrou também um aparelho, tem que ficar mandando para Salvador, leva 8 dias para ficar pronto. Gente, saúde, 8 dias dá tempo da pessoa morrer, né? Aí você tem o respirador, que está lá em Taboquinhas, faltando cilindro. Aí você tem diversos outros aparelhos em falta lá dentro do município e as pessoas tendo que ir no particular e muitas vezes não tendo condição de fazer os procedimentos médicos e aí acabam deixando para trás, né, mas prorrogando a situação e tem gente que acaba se acometendo a doenças e morrendo. Então assim, se você não cuidar da saúde, você não vai estar cuidando de vidas. E eu acho que o político, quando ele entra, o principal foco dele tem que ser cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Se ele não está cuidando da área da saúde, ele não está fazendo o trabalho dele da forma correta. E a gente percebe que, às vezes, você fazer um micareta é importante, até por conta da cidade ter esse perfil turístico. Agora, me parece que, pelo que você tem relatado aí, 10% do que é gasto no micareta daria para resolver os problemas da saúde hoje. Você tem esse tipo de avaliação? Ou os custos seriam, tipo assim, não suficientes para fazer as duas coisas juntas? Não, é o que eu estou tentando demonstrar. O problema da saúde hoje não é um problema de custo. É de gerenciamento. É de gerenciamento. É de gerenciamento. Aí a pergunta que nos fica é: será que é proposital? Porque pode ser que haja um interesse de ter que ficar levando o pessoal para Ilhéus e Itabuna para ter aquele voto de cabresto, ou é simplesmente um problema que não sabem gerir, né? São essas dúvidas que a gente fica, né? E eu, enquanto pré-candidato, o meu trabalho é mostrar, né, onde estão os problemas, para a gente poder pensar em ideias para superar esses problemas. Você pega, por exemplo, a questão da UPA, nós fizemos um vídeo e demonstramos ali o que está acontecendo com a UPA de Itacaré. Ali é um equipamento fantástico que era para ser o grande centro de saúde do município, uma obra maravilhosa, só que aí você tem trabalhadores que estão... A gente teve várias denúncias, né, de trabalhadores que estão prestando serviço para a prefeitura que estão morando dentro da UPA. Aí você vê fogão ali dentro, você vê roupa pendurada bem na entrada da UPA, você vê uma oficina mecânica dentro da UPA, você vê carros velhos da prefeitura no estacionamento da UPA. Aí esse é o conceito de saúde que o município tem, né? É um negócio assim que eu acho que em qualquer país civilizado isso seria horrendo. Isso. Né? Guilherme, eu quero agradecer a sua participação. Eu quero até fazer um testemunho, né? Eu confesso que eu estou encantado com tudo que eu ouvi. Até porque antes já tinha conversado com você e eu até falei para Erasmo Ávila, que é nosso amigo aqui presidente da Câmara. Eu falei assim, esse é o nome de Itacaré. E eu conheço algumas pessoas, até porque eu visito constantemente Itacaré. Eu confesso a você que eu não tenho dúvida, eu quero me dirigir ao povo de Itacaré, eu não tenho dúvida, porque eu tenho 46 anos de comunicação, né? Tenho 3 cursos de comunicação, às vezes eu dou até de psicólogo, eu converso com as pessoas olhando nos olhos para perceber se há sinceridade naquilo que tá sendo falado, e eu percebi em você isso. Eu não tenho dúvida que você é a melhor alternativa para que a Itacaré não fique naquela Itacaré de um estigma de cidade turística, de um povo que recebe muita gente rica, mas que é um povo pobre, um povo que vive privações, que vive dificuldades, com uma vasta possibilidade de desenvolvimento humano. Eu espero que Itacaré efetivamente pense
haja com racionalidade. Não vá se envolver naquilo que efetivamente não vai acontecer. E Guilherme, pode ter certeza que eu vou ficar torcendo para que você seja eleito. Quero agradecer a sua participação conosco. Muito O obrigado. espaço estará aberto em outras oportunidades, inclusive para os demais candidatos de Itacaré, porque aqui democraticamente a gente age com liberdade de expressão. Desejar sucesso. Obrigado por estar conosco aqui hoje, amigo. Muito obrigado. Só tenho a agradecer a todos aqui. É isso aí. Obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.